E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui ao vivo, mais uma live aqui no Instagram. Nessa tarde de chuvosa aqui em Cruz Alta, eu vou receber uma pessoa muito especial, uma companheira, camarada que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração muito grande, uma mulher trans de luta, uma mulher trans que tem um discurso muito forte, a Porto Alegre e pode ser uma grande representante das lutas da comunidade LGBT e das lutas sociais do povo de Porto Alegre na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bom, como eu pude explicar na postagem de divulgação da live, né? O objetivo desta série de lives, de entrevistas, de conversas, é fazer a divulgação e mostrar a importância da representatividade política das pré-candidaturas de LGBTs no nosso estado. Eu estou vereador no município de Cruz Alta, talvez seja um dos poucos e únicos vereadores LGBTs do estado. Temos pouquíssimos vereadores LGBTs em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul não temos nenhum deputado estadual federal do Rio Grande do Sul LGBT assumido. Está chegando aqui. Dois deputados federais ligados diretamente à pauta LGBT, LGBTs militantes, né? Então, eu tive essa ideia conversando com a Cris Severino na semana passada de lançar esse projeto, essa ideia, junto ao Grupo Diversidade Rio Grande do Sul, né, através das nossas plataformas, das nossas redes sociais, e poder estar conversando e conhecendo todos aqueles pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores, né, vice-prefeitos, prefeitos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, essa live também vai estar disponível na página do Grupo Diversidade Rio Grande do Sul e na minha página também, Everley, do Facebook. Né, e é uma oportunidade da gente estar divulgando, conhecendo e dando visibilidade a todos os LGBTs que vão disputar as eleições de 2020. Né, independente de partido, a ideia aqui é discutir a visibilidade, a representatividade, as nossas pautas e as políticas que nos afligem, né, no dia a dia dos nossos municípios. Deixa eu convidar a Natasha para entrar aqui. Natasha, tá conseguindo? Bom, pessoal, como eu ia dizendo, então, né, o objetivo da gente é estar divulgando e proporcionando que todos os pré-candidatos e pré-candidatas LGBTs tenham essa visibilidade também. Então, quem tiver contato, quem conhecer alguém que seja pré-candidato, pré-candidata a vereador da pauta LGBT em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, me manda por DM, me manda no WhatsApp, me manda inbox o contato que a gente vai estar trazendo para cá, para as nossas redes sociais, para as plataformas da Diversidade Rio Grande do Sul, para estar conversando e dando visibilidade à pré-candidatura. Eu estou aceitando, Natasha. Tá dizendo aguardando Natasha, pessoal. Que dificuldade. É muita tecnologia, né? É muita... E aí, como é que tu Eu tá? tô com frio, né? O inverno é uma coisa horrível pra mim. O mal. Ah, eu também não gosto muito de inverno. E aí, me fala, tudo bem? Como é que tá? Saudade? Prazer, matar a saudade. Era verão? Tá travando, o pessoal tá dizendo, mas aqui para mim tá bom. Pra mim também, tá rodando normal agora.
Natasha, então eu quero que tu se apresente para as pessoas que já estão aqui nos acompanhando, né? Como eu estava explicando, o objetivo dessa série de lives que a gente está lançando, né, através do Grupo Diversidade Rio Grande do Sul e das minhas plataformas e redes sociais, é estar conhecendo e dando visibilidade às pré-candidaturas dos LGBTs, das LGBTs, de todos e todas e todes, né, que vão estar representando a nossa pauta, as nossas lutas em qualquer cidade desse estado, independente de partido político. Então é um prazer estrear esse projeto, esse programa, esse canal de comunicação contigo, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher trans que está construindo essa pré-candidatura pelo PSOL em Porto Alegre. Então eu quero que tu te apresente, fale quem é a Natasha e como é que está essa construção em Porto Alegre. Então, primeiramente é um prazer, né? O pessoal não sabe, mas eu e Everley a gente conhece há muito tempo. Muito tempo. E a gente se conheceu basicamente na relação de formação política, né? Assim, as formações foram exatamente muito, digamos que muito parecidas. Sim, eu sou cria do movimento estudantil, né? Fui militante do PT, fui filiada ao partido. Eu fiquei durante 10 anos, 12, não, 2 anos que eu não podia me filiar por ser de menor. E me filiei, construí o partido, militei, consegui construir um debate de gênero, acho que um pouco melhor, ali pelos meus 23, 24 anos, que eu acho que é quando eu senti a necessidade de falar sobre aquilo que eu de fato vivia, né? E não sobre... Porque a gente via que os partidos tinham uma norma, normativa, ainda tem hoje em dia, mas era uma necessidade de ter figuras que de fato se colocassem. Tu era um deles, tinham outros meninos de Gravataí, tinha um pessoal de Porto Alegre. Então, eu acho que as nossas escolas, assim, elas meio que convergem. Depois de um tempo, eu tive uma passagem pelo PCdoB. Também fomos camaradas, eu e tu, né? E fui candidata a deputada pela primeira vez, há 2 anos atrás. E, para mim, tu era meu candidato a senador. A gente sempre brinca, até eu te chamo, meu senador. E que seria homem gay do interior falando, né, sobre o que é o Senado, o que é a econômica do Estado, tudo que está no interior, sabe, o que o Estado planta, produz, o que o Estado realmente precisa crescer, a relação da dívida pública que a gente não fala, e as LGBTs não querem falar só de LGBT, né, acho que LGBT é fundamental, mas é fundamental também falar sobre a relação econômica, por exemplo, né, porque sabe como vereador que a economia do município diz muito sobre as nossas políticas, né? Então, se não tem dinheiro para nós, ou se o município diz que não tem, enfim, acabou. E o Estado, a união com o Bolsonaro agora nem se fala. Então, depois disso, eu tenho o convite da Luciana Genro, né? Acabei me filiando ao PSOL, que é um partido que eu já tinha, digamos que uma orientação teórica com o partido, essa relação da radicalidade, de né? E não como uma continuação. Tua internet está te gongando, Natasha. Tá? Tá parando muito? Tá. Não, agora deu uma travadinha. Você estava falando do PSOL. Ah, tá, mas a tua também, tipo, parou e voltou, assim. Ah, Foi. é bug, então. É o conservador. Então eu fui pro PSOL e comecei a construir o Emancipa Mulher, né? Que é uma escola antirracista, uma pauta que está dada para nós, o antirracismo, nós, uma mulher transexual e branca, né? Preciso fazer o meu papel de ser uma mulher antirracista, principalmente também antifascista, muito por relação do governo. Tô vendo a Fran aqui, a Fran é uma militante do Juntos, é uma mulher negra, periférica, tem toda uma relação de história, o Guga também está em Santa Maria. Então a negritude tem se colocado como um centro de um debate, assim. E ela oportuniza pessoas que não têm dinheiro a fazer, né, cursos pré-vestibulares e depois ir para uma universidade. E fui a primeira mulher transexual nomeada na Assembleia Legislativa, no mandato da Luciana, né, onde a gente conseguiu construir bastante política em pouco tempo, na verdade. E estou agora pré-candidata, né, à disposição do partido e num consenso, digamos que um consenso coletivo interno, de ser um nome que se apresente para a cidade, mas principalmente, acho que 2 anos atrás, a minha campanha, ela falava muito sobre a dívida pública, né? Eu acho que Porto Alegre não pode fugir disso. A gente precisa falar sobre dívida pública, né? Não pode falar só de LGBT, porque isso fica vazio. A gente precisa começar a falar da relação estrutural
É ter um corpo transexual na Câmara, mas ter um corpo trans que pense em políticas de fato reais, né? Que de fato executem, assim como tu como um candidato fundamental aí em Cruz Alta. Inclusive, esse ano eu tô odiada, porque nós não vamos ter o Miss e Mister, né? E que defenda um projeto político, né, Natasha? Que tem uma agenda, né? Que tem uma agenda clara, porque os nossos adversários têm uma agenda. E eles não escondem a agenda. A agenda deles é Estado cristão, não é Estado laico, né? Se a gente defende laico, eles dizem que é ateu. Se a gente defende aprofundamento da democracia, eles dizem que é bandidagem, que a gente quer, né, juntar pessoas e quebrar as coisas. Então precisa ter uma agenda de povo, né? Que convide o povo, na verdade, a participar da política. Então é fundamental ter pessoas LGBTs, pessoas negras, as mulheres tomarem conta, né? Eu queria que tu falasse então da conjuntura, né, de Porto Alegre, né, qual é a conjuntura política hoje da cidade, né, não só nas políticas LGBTs, mas no contexto geral, né, das políticas públicas de Porto Alegre, né, da política econômica do prefeito Marquesan, enfim, né, como a pré-candidatura da Natasha, para além da questão LGBT, se posiciona frente aos problemas de Porto Alegre. Porto Alegre vive, olha, eu acho que desde que, digamos que os governos progressistas, né, perderam a cidade, ali quando o Fogaça ganhou, depois vem o Fortunati, assim, o Marquesan, ele é literalmente o cara a terra, assim, em cima do cartão da cidade, sabe, Marquesan, porque institucionalmente não tem nada no município de Porto Alegre que você possa dizer que funcione hoje, né? Porto Alegre hoje é uma cidade abandonada. Abandonada não somente na relação de obras, ela é abandonada na relação de incentivo, né? Só quem não ficou abandonado em Porto Alegre foram os grandes empresários que continuam lucrando muito dentro da cidade, né? Não há o ICMS de Porto Alegre é uma coisa absurda. As empresas vêm para Porto Alegre e geram pouquíssimos empregos. O Marquesan tem uma linha aberta com esses grandes empresários. Não há, né, nenhum tipo de política nas periferias, inclusive, há uma falta de água constante nas periferias, né? A falta de luz, né? A violência tomou conta da nossa capital, não tem uma política pública mínima de segurança pública para a cidade, né? Se você for na Cidade Baixa, quem conhece Porto Alegre, o centro histórico, que é onde eu moro, se você pegar esses setores ali mais... O bairro Bonfim, por exemplo, são bairros que, além de caros, eles se tornaram perigosos hoje em dia. Né? Então não compensa. Porto Alegre ficou completamente desastrosa com o governo Marquesan. A relação da demissão dos funcionários públicos, principalmente os funcionários da saúde, é um crime. Do IMES. O IMESF, a demissão dos estagiários, né? Assim, mandando embora em plena pandemia. Isso para nós é uma política criminosa, mas é uma política que representa muito a agenda do Marquesan. Né? Que se pinta como PSDB, essa coisa, um social, digamos que um social-democrata. E a gente sabe que a social-democracia nada mais é do que uma distribuição de renda mínima para quem menos ganha, né? Desde que garanta o lucro para quem mais, né, retém o dinheiro, que são os grandes empresários. Então não é uma lógica boa para a cidade de Porto Alegre, que precisa voltar a se desenvolver, precisa dos seus agentes públicos, né? Inclusive, o mercado público ele tentou privatizar o DEMAI, ele precisou ter um governo de austeridade durante os 4 anos, né, para conseguir cumprir uma agenda que só importa para os empresários. Então, assim, é desastroso o governo dele, desastroso. Inclusive um fato bizarro, acho que tem que lembrar. A Ieda Crucius foi governadora do PSDB. E um vice do PP, a Ieda, e eles não sabem. Era do DEM? Era do DEM. O Marquesan tem um vice do PP, e eles também não se dão. O PSDB, quando governa aqui no estado, eles têm uma complexibilidade assim, para conseguir, inclusive, a relação com a Câmara de Vereadores. É muito difícil, né? E hoje os mandatos que têm feito oposição séria são os mandatos do PT e os mandatos do PSOL, né? Que tem conseguido assim, fazer um enfrentamento maior. Então, economicamente, a cidade não gera emprego, você não tem nenhum incentivo para geração de emprego. Você tem um incentivo para que os empresários não paguem imposto, né? Você não tem nem para novos bares. Você tem para que os bares, na verdade, eles funcionem somente até as 10 da noite, o que é desastroso para a capital. Né? Até porque a cidade baixa, tu sabe, quem frequenta Porto Alegre
A Cidade Baixa, as pessoas viram a noite em dia de semana. Então, quando você coloca um toque, uma lei por horário, você está começando a fazer com que a questão da empregabilidade para essas pessoas ela seja cada vez mais de subemprego. Né? As pessoas não tenham os seus direitos e trabalhem menos, consequentemente ganhem menos. Então, é um desastre como um todo, assim. Principalmente na relação econômica, né? E o projeto do Marquesan, do Eduardo Leite, ele é o mesmo projeto do Bolsonaro e do Guedes, né? A única diferença é que com um pouquinho mais de gel e uma carinha mais bonitinha, né? Menos tosco que o Bolsonaro, né? O Eduardo Leite, pelo menos, ele disfarça mais uma polidez, né? De um diálogo que não existe, né? É, Só pro forme, né? Eu não conheço a relação do Marquesan com a cidade, e com os movimentos sociais e com os sindicatos, então eu não tenho como fazer essa observação. O não Eduardo foi. Leite, por eu ser militante do CEPERS, eu sei que ele é o pior governador até hoje em termos de diálogo com o CEPERS, por exemplo. Ele é o único governador que conseguiu cortar de fato o salário dos professores, né, devido a uma greve. Nunca nenhum governador abriu mão de negociar o pagamento depois da recuperação das aulas ou de perder na justiça esse pagamento, e o Eduardo foi até hoje o único governador que conseguiu, né, sacrificar de fato os professores. Não bastasse o sacrifício de receber parcelado a 56 meses seguidos, né, a estar 5 anos sem aumento de salário, que vem desde a gestão do MDB com Sartori, né? É que na verdade não tem diálogo do Marquesan com a cidade de Porto Alegre, né? Tem diálogo com o Parcão, com as pessoas que votaram nele, né? Com a grande elite burguesa da cidade. Não há diálogo com os municipários, não há diálogo com o INPA, não há diálogo com os funcionários de saúde, não há diálogo com a guarda municipal. Eles literalmente treinaram a guarda para bater nas pessoas. Não é treinada mais para ter uma abordagem minimamente decente, humanizada. É uma guarda que ela é repressiva, né? É um agente de repressão do Estado. Isso é muito ruim, porque, na verdade, você tem no governo municipal, é o que a gente chamava, antes do Bolsonaro ser eleito, do ovo da serpente, que a gente dizia, olha, esse ovo vai chocar. E esses governos do PSDB, eles são o ovo da serpente, porque eles não são tão diferentes. Eu acho que a grande diferença do Leite e do Marquesan para o Bolsonaro é que eles não negam a ciência. Tá? Que em Uhum. é fundamental. O Bolsonaro negar a ciência para mim é um desastre, assim. E é um desastre que eu sou, você é, acho que a maioria aqui é oposição ao governo Bolsonaro. Mas ter o Bolsonaro negando a ciência, negando um vírus, é desastroso. A Leite, ele consegue não negar, mas ele também não assume uma política efetiva de combate, por exemplo, né? Ele faz essa transversalidade por região do Estado. A gente tem que pegar o exemplo do nosso lado aqui. Uruguai, Argentina, Chile. Foi lockdown por 3 meses e eles conseguiram segurar, né? E a economia não quebrou, são países mais pobres, né? O nosso país pode emitir dinheiro, pode emitir dívida, né? É botar dinheiro na mão do povo para que o povo gire a economia do país. Isso não é, sabe? É que o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas o Guedes, ele deve estar pensando muita coisa. Ele não está pensando, porque no início da pandemia ele liberou 1 trilhão e 600 bilhões para lucro dos bancos já, para garantir o lucro dos bancos. Mas os R$ 600 para os trabalhadores, que não era 600, não era, foi o PCdoB, o Era pessoal, 200. exato. E aí o povo fica... E eu tenho na minha família pessoas do Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, dizem, mas ó, o dinheiro que ele está me dando, ele não está dando, amigo, esse dinheiro é teu. Agora, 1 trilhão e 600 bilhões foi dado para um dinheiro que vai ficar parado, para garantir o juro de pessoas que não vão pagar. Então é muito... Eu estava lendo hoje também que ele, da ajuda prometida para empresários, micro e pequenas empresas, ele só executou 20% do recurso que havia prometido, né? Então, ele não tem como falar, não tem como discutir essa questão da economia se o auxílio para a economia não chegou ainda, né? E uma coisa que é fundamental, porque quando um trabalhador recebe um salário, né, de 1.000, é muito, o trabalhador diz que o salário está baixo, normalmente o patrão diz, olha, tu precisa começar a te organizar melhor, né? Enfim, é isso que eu vou pagar.
E você não acha estranho que bastou um mês de pandemia e um monte de empresário disse que ia falir? Os caras não têm lucro anos. Aonde eles botaram o lucro? Porque o lucro não é todo investimento. O lucro é rentismo. É quando você segura o dinheiro. Né? Então, que empresários tão brilhantes que o Brasil tem, tão brilhantes, tão meritocráticos, que não conseguiram segurar um mês. Né? E esses dias, mês passado, retrasado, a Luciana Genro fez uns vídeos, inclusive, dos 10 bilionários do país. Uhum. Né? Que se eles doassem uma porcentagem mínima, conseguiria pagar tranquilamente um ano desse auxílio, mantendo as pessoas em casa, mantendo as pessoas bem. Então isso é fundamental, assim, para ter uma... E isso é guerra de classe, né? Isso para dar. E como está a organização, Natasha, da pré-candidatura? Como que as pessoas, a galera que está assistindo, o povo de Porto Alegre, que quiser procurar a Natasha, que quiser se somar à organização da pré-candidatura, né? A gente está vivendo aí um momento de distanciamento social, que a gente não pode estar fazendo as nossas tradicionais plenárias, a gente não pode estar fazendo os nossos atos, né? A gente tem que se socorrer somente através da internet, e nós não estamos tão habituados a isso ainda. Então, como que está essa organização, né? Quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer parte dessa rede aí de apoio à pré-candidatura da Natasha em Porto Alegre, procura quem? Procura a Natasha? Os contatos das redes? Então, a gente tem... Eu fiz um post no domingo passado, né? No dia do Orgulho LGBT, anunciando, né? Com uma foto, junto com a Luciana Genro e a Fernanda, que é a nossa pré-candidata aqui em Porto Alegre, pelo PSOL, a minha pré-candidatura. Ali, nesse texto, eu deixo um número, né, de contato, com o número do WhatsApp, para a gente começar a se somar. Amanhã, nós vamos ter uma live com a Fernanda, o Márcio Chagas, a Erika Hilton, o David Miranda, né, dentre outras pessoas. Então vai ser uma live bem rica, que a gente vai começar a dar um pontapé. A gente já começou a construir um programa LGBT da cidade, né? As minhas redes sociais, além aqui do Instagram, é a Natasha Ferreira, a página, né? E Natasha de Ferreira, o meu perfil. Eu não sei se meu perfil tem muito espaço, assim, porque o pessoal vai mandando, a gente vai adicionando. Daqui a pouco tu chega e diz, gente, o que eu vou fazer? Mas o principal, e é uma coisa, acho que a gente falava muito em 2018, lembra, Everley? Nós vamos ter muita... em Porto Alegre, a gente vai ter muitas candidaturas LGBTs, por exemplo. Dos mais campos, né? Cito algumas. Tem o PDT, né? Que é uma grande companheira, é uma companheira... Atena, uma grande companheira, uma pessoa ímpar. O Giovanni Pular, que é do PCdoB. Eu, salvo engano, o Roberto Centenfuso é candidato agora. Não quero fazer... Não vou lançar o Roberto, que é candidato. Não tem essa informação do Roberto, mas está como pré-candidato aí. Né? Mas então, tem o Roberto e tal. Eu acho que o movimento LGBT em Porto Alegre, a gente precisa tomar para nós um momento político. O Dani Bueira, do Marquesan. Isso. Mas então, é a relação de lado. Porque o que a gente vem vendo, assim, eu venho lendo nas redes sociais, a galera dizendo, não é hora da gente brigar e se dividir no movimento LGBT. Vamos se unir todo mundo. Eu né, coloco a posição de ser pré-candidato para ser um instrumento de ferramenta, né? E um projeto nacional de derrota do Bolsonaro. E como teu mandato também serve como uma engrenagem para derrubar. A gente não pode ser aqui ingênuo de achar que pessoas que estão na direita, servindo a direita, a política neoliberal, com uma agenda antipovo, uma agenda que disse sim à reforma da Previdência, uma agenda que disse sim ao desmonte do SUS, uma agenda que disse sim ao golpe. A reforma trabalhista, a emenda do teto dos gastos. Exato, que não quer mais o investimento no Estado. Essas LGBTs ou estão mal situados na história, ou eles não compreenderam que a nossa agenda ela é classista. Primeiramente, o movimento LGBT, tá? Ele é classista, e nós precisamos compreender nesse momento que o debate racial de gênero ele precisa estar dentro para nós. E esse setor, a gente sabe que eles não fazem esse debate. Não é à toa que o Weintraub saiu e ele foi lá e tirou as cotas raciais. E o Bolsonaro uma vírgula sobre isso. Então, eles têm uma agenda clara contra nós. Então, a gente não pode ser mesquinho em Porto Alegre.
tem candidaturas sérias, com uma adesão social, com um conteúdo político, com uma história de militância. E tem uma galera mais assistencialista, que usa da máquina pública para dizer que o movimento LGBT precisa receber cesta básica, precisa... O movimento LGBT, durante esses 4 anos, deveria em Porto Alegre ter um centro de referência para... Precisava ter uma casa de passeio, né? Porto Alegre só tem um ambulatório porque foi uma emenda da Câmara que o Roberto Robaina cedeu. E agora nós, no mandato da Luciana, mandamos mais 500 mil. O município não deu nada. O município só cedeu espaço, né? Então, e a gente sabe que aí, em Cruz Alta, quem faz o movimento LGBT, quem conscientiza e politiza, é o teu mandato. Então, são essas conexões desses mandatos que são estruturais, romper as normas da estrutura, que a gente precisa compreender na eleição. Senão, a gente começa a votar pela pessoa. Ah, mas a pessoa é legal comigo. Não, legal. Daqui a pouco até o Bozo deve ser legal. Sentar e conversar. Não falando de política. Então, Sim. falar de futebol deve ser super legal, mas a gente sabe que ele é um genocida. Ele é um sociopata. Então... Ele é o tiozão aquele do churrasco que fala bobagem, né? Horrores, horrores. E que tem um laudo lá do quartel que eles não liberam, né? Então, tiozão que a gente sabe que tá meio fora, assim. Então, eu acho que o movimento LGBT não é ter um partido, mas é ter um lado, e é um lado mais progressista, né? É um lado mais que debata a relação da democracia. A gente sabe que nem todo mundo defende o regime democrático, os conselhos populares, né? Que a gente sempre defendeu, os conselhos que a gente... O Brasil precisa de conselho popular, o Brasil precisa aprofundar o regime. Não aprofundaram. Essa galera que tá com o Marquesan, tá com o Eduardo Leite, aliás, diga-se de passagem, Porto Alegre não tem uma... Na gestão não tem. Hoje o que tem é uma secretaria, que tem uma pessoa lotada, que faz o serviço e tomou a pauta para si, mas não tem uma lei. Uma secretaria de Direitos Humanos com um subsecretário LGBT. Isso. Tu toca isso aqui, salve-se quem puder, assim, tipo, não tem conselho LGBT na cidade, não tem construção real, não tem política pública real, não tem uma... Tem orçamento. Nada, ou seja, isso é o que a gente chama de performance. Né? É que nem o Bolsonaro pegar lá aquele... Tá lá performando. Aquele rapaz negro, aquele senhor negro, deputado, é meu amigo. Não, o cara pode ser amigo. O cara, ele faz um desserviço, porque a política do Bolsonaro é contra a população negra. É a favor do suicídio de pessoas negras. Então, a engrenagem é o fundamental. É entender que o Everley, a Natasha, o Hugo aqui, que está na live, que é pré-candidato em Santa Maria, são engrenagens de uma luta maior, que é a luta anti-Bolsonaro nacionalmente. E nem todo mundo vai ser aliado nessa luta. Dependendo de quem se eleger, serão LGBTs como o Fernando Holliday em São Paulo. Né? O Moro, que defendeu a eleição do Bolsonaro, né? Abertamente. Então é complicado. Eu também sempre falo, né? E mesmo aqui a gente vai abrir espaço para todos. Mas eu sempre falo também do cuidado que tem que ter com quem está na chapa com a gente, né, Natasha? Tu pode ter certeza que tu pode chegar para os LGBTs e dizer que se tu não for eleita, os teus votos vão eleger bons companheiros e bons camaradas e boas camaradas de luta que em momento algum vão titubear na defesa dos nossos direitos, né, enquanto LGBTs. Né? Eu acho que isso que é o importante, né? Porque muitas vezes os LGBTs ingenuamente compõem uma chapa de um partido X, não vou citar o nome do partido, e lá está o pastor fulano de tal. E aí aquele LGBT, ele ajudou a eleger o pastor, ajudou a eleger o cara que vai lá fazer toda a política contra, né, os nossos direitos. Daí não só na questão do projeto econômico, né, que é uma das questões, mas o fundamentalismo mesmo de estar ali junto, né, do teu lado, no mesmo partido, né, eu vivi isso no PSB e por isso eu saí do PSB, né, era um partido que tinha uma baita estrutura para o movimento LGBT, né, tinha uma cadeira na Executiva Nacional, tinha muita grana de estruturação do partido, do segmento LGBT, tipo, eu era liberado para viajar o estado inteiro pelo partido.
Mas aí, o que adiantava eu viajar o estado inteiro, chegar lá na Natasha em São Leopoldo, na época, para conversar sobre o PSB, e a Natasha me dizer: ah, mas eu não vou me filiar no PSB porque o PSB elege a Lisiane Bayer, que propôs a teoria do criacionismo. Né? Eu não vou me filiar no PSB que tem o cara que propôs o projeto da cura gay. Né? Na época tinha Marina Silva ainda, então é isso, né? Um pouco também de quem estará nas chapas conosco, É né? o que a gente fala da relação da engrenagem, né? Porque eu não posso achar que eu sou pré-candidata no PSOL e que a minha luta me basta, né? Eu não sendo eleita, eu sei que o Roberto Robaina tem o Luciano Vitorino, né? Eu sei que a Karen faz um trabalho importante, né? O Pedro Ruas vai ser o nosso também candidato a vereador. E o Pedro Ruas é um cara aberto ao debate LGBT, aos direitos, principalmente fundamentais. E ele sempre fala, tem que ter direito, vocês precisam ter direitos. Não é decreto, é direito. Tem que estar aqui dentro do livro do município que vocês não podem ser desrespeitados. Aqui a gente tem um histórico do Bar Pinguim, em Porto Alegre, que tira casais de homossexuais abertamente. Tem uma lei municipal e ninguém fiscaliza. Porque esse bar, ele ajuda nas campanhas dos fundamentalistas e muitas vezes tem candidaturas LGBTs nos partidos. Então fica muito difícil assim, pra gente, né, pra gente construir esse debate. Por isso que eu acho que a gente já viu que em 2 anos o Bolsonaro não exterminou o movimento LGBT. Nós somos muito fortes, na verdade, né? A gente, aliás, o Bolsonaro é muito fraco para nós, né? Essa coisa dele ter medo de abraçar o homem, essa coisa para nós não tem. A gente não tem medo de abraçar, de beijar ninguém, entendeu? Agora, a agenda do Bolsonaro a longo prazo, para nós, é terrível. É sem sistema público de saúde, educação precariasíssima. E não é só para LGBT, aí eu falo do todo. É precário total. É precário. Que afeta a gente diretamente, né? Porque nós utilizamos a gente depende do Sistema Único de Saúde, a gente depende do acesso à universidade, a gente quer uma educação pública gratuita e de qualidade, né? O cara agora desistiu, né, de assumir o Ministério da Educação, o cara que pregava, inclusive, o fim da educação pública, né? Mas não sei, é capaz de vir um nome pior ainda. Então, é surreal que em meio à pandemia, o Brasil não tem a Ministério da Saúde e da Educação, sabe? Tipo, a gente tá... E tem gente que é normal e diz, mas isso é bom não botar um ladrão lá. Gente, o Brasil precisava de um planejamento mínimo quando foi eleito. E é isso que eu sempre falo. As pessoas precisam, as LGBTs principalmente, nós precisamos começar a ler programa. A pegar, de fato, os candidatos e começar a ler os programas políticos, pegar o panfleto do Everley, pegar o panfleto da Natasha, tirar dúvida, mandar no WhatsApp, tá, mas tu tá falando aqui, Natasha, que tu quer uma casa de acolhimento LGBT, que é uma coisa que eu particularmente tenho um sonho de ter em Porto Alegre, uma referência pro Estado. Mas igual do Rio de Janeiro. Mas como tu vai fazer? Como? Me questione, porque promessa, ela precisa vir de um fundamento técnico, né? Porque não é eu ser eleita e oba-oba, vamos fazer uma parada e vamos invadir uma casa e é nossa. Não. Tem que ser uma coisa dada para que isso nunca mais acabe. Então, assim, as pessoas precisam entender quem está na luta real. Como eu, tu, o Guga, tô vendo o Emerson que entrou, que é pré-candidato, a Jennifer é pré-candidata em Pelotas, o Emerson em Novo Hamburgo. Então, tem uma galera aqui pré-candidata. O Emerson, já tô com o contato dele, o Guga também, e o pessoal que tá na live aí, que é pré-candidato, me chama no DM pra gente ampliar essas conversas. Eu vou conversar com a Regininha em Rio Grande, também uma mulher trans maravilhosa, né, do PT, e diversos outros pré-candidatos aí do estado inteiro. Então, exato, é isso. Mas o bom é o movimento LGBT se colocando, né? E a gente vê aqui, é muito difícil ter uma live entre alguém do PSOL e do PCdoB. É muito difícil, entendeu? É porque a nossa relação, ela literalmente, ela perpassa isso tudo. Opa, voltou? Tá ok. O teu áudio tá vindo, só tua imagem que tu tá virando a câmera, Natasha. Tá. Não, tô vendo lá tua o meu celular, ele buga, tô vendo lá... às vezes ele buga, ele fica pra lá e pra cá. Tô vendo a tua estante. É a cozinha aqui de casa. Então... Senão vou cobrar o apoio do PSOL pra Manuela, se tu não parar de mexer esse celular. Mas eu acho que vai ser uma baita eleição aqui em Porto Alegre. Vai ser uma baita eleição.
Acho que são duas chapas muito boas, entendeu? Que vão propor, de fato, né, uma política diferenciada. Eu acho que por isso que a gente não vai junto. Mas entrou a Manuela agora. A Manuela é uma mulher trans que está na ponta da saúde pública. Manuela, moradora de Porto Alegre. Manuela tem uma paixão por ela, porque acho que a Manuela faz um trabalho absurdo. Inclusive, eu quero fazer uma live também com ela. Porque nós, LGBTs, no sistema público de saúde, para além de invisibilizados, a gente, às vezes, não reconhece qual dos nossos está lá dentro, né? Quem dos nossos está lá? E a Manuela tem uma luta... Oh, olha aqui, gente, como assim? Tem uma luta, inclusive, política, né? Uhum. Desse governo aqui de Porto Alegre, e está sempre lá nos representando. Então, eu acho que ter mandato é para além. É o que a gente vem falando, Everlane. Não basta eu me eleger. Precisa de um movimento organizado para que a gente lote a Câmara e comece a Sim, porque pressionar. a Natasha sozinha não vai conseguir aprovar projeto, né? Com toda a relação que tem com a Câmara de Vereadores, com a maioria que com certeza em Porto Alegre ainda vai ser uma maioria conservadora, né? Porque a gente sabe que a eleição ainda é uma eleição que predomina o poder econômico, né? E nós LGBTs, a gente não faz parte dessa elite econômica, né? Então a dificuldade vai ser grande, né? E se não tiver o movimento junto, não tiver não só o movimento, né? A capacidade que nós, LGBTs, e os nossos movimentos têm de se aliar com as outras lutas, né? Com as lutas das mulheres, com as lutas da juventude, com as lutas do movimento antirracista, né? Eu acho que é fundamental essa articulação nesse sentido, né? Eu acho que o fato de eleger seria uma expressão... É um marco simbólico, né? Simboliza, ó, a gente começou a se organizar. Mas eu sempre falo, eu quero, se for o caso, se não for eu, se for outra, mas que eu seja a primeira de muitas outras, né? De muitas outras pessoas LGBTs. Eu acho que os corpos LGBTs, eles por si próprios são de fato politizados, né? Nossos corpos politizam esses ambientes que historicamente nos foram negados, né? E fazem a gente acreditar que a política não é coisa para nós, né? Porque para muitos... E nós estamos na cidade, né? A gente vive a cidade. A gente acessa a cidade, a gente paga impostos, a gente consome na cidade, a gente trabalha, a gente é microempresário, a gente é artista, a gente é jornalista, a gente é profissional do sexo, a gente é profissional liberal, a gente está em diversos espaços, né? E a democracia é a representação, né? O poder legislativo é a síntese da representação da sociedade. E aí chega na hora da gente se ver representado e a gente não se vê, né? É que há uma crise. É a mesma coisa as mulheres, que são subrepresentadas, e é a mesma coisa a comunidade negra também subrepresentada, né? E aí fica bem clara a questão de que a democracia ainda privilegia o poder econômico, né? Sempre. Mandar um beijo para Vitória, minha sobrinha, se eu viria ela pedindo beijo. Abração, Janquiel. Janquiel, maravilhoso. Assessor do Jefferson. Militante do PT, o Janquiel histórico, né? O Janquiel. Eu nunca pergunto a idade, porque agora que eu passei dos 30... Porque a gente está na idade, tu e o Janquiel temos a mesma idade. Eu passei dos 30, eu conheço o Janquiel há muitos anos, nem vou perguntar ali. Eu conheço o Janquiel ainda. Mas sempre um já que é parceirão das lutas, né? Parceirão total, assim. E eu acho que há uma crise de representatividade hoje na democracia brasileira, né? Se você olhar assim, tipo, a gente tem um congresso com 503 deputados, maioria homens acima dos seus 45, 50 anos, e nada contra as pessoas na melhor idade, mas são pessoas cristãs, né? E fundamentalistas. O problema não é o cristianismo. O cristianismo, ele é a pregação do amor, do perdão. Tá aí o pastor Henrique para mostrar o que é o cristianismo, né? A questão é como as pessoas interpretam isso. Eles levam para o modelo político de sociedade, assim, entendeu? A Damares narra muito isso abertamente, assim, sabe? Tipo, né? Isso é disso, isso é daquilo, porque na Bíblia tá tal coisa, mas não é Bíblia, amiga. Aqui é Constituição.
falta bancada LGBT, falta bancada LGBT, falta a negritude, a expressão da negritude brasileira, da periferia, ocupar o Congresso. Gente, o Senado, a média de idade do Senado, salvo engano, é 58 anos. Quando que nós temos eleitores jovens? Gente nova. Aliás, aqui no estado, eu não lembro, Everlane, por idade, mas o Pedro Simon ficou quase 32 anos, salvo engano. 32 como senador. É bizarro isso, é bizarro, porque... Tinha um jingle da última eleição do Simon que dizia que quando a Arca chegou com Noé, ele já estava lá. Eles fazem deboche e se elegem. E a gente fica pensando assim, ó, quantos nós somos no estado? A Duda... 10%, no mínimo, da população. A Duda Salabert, uma mulher trans de Minas Gerais, ela foi candidata ao Senado. Ela foi a senadora, a terceira mais votada. Ela ficou atrás de quem se elegeu e da Dilma Rousseff. Certo? Nós poderíamos aqui no estado ter tido o teu nome e o movimento LGBT centrado o voto. Porque a gente não tem voto só LGBT. Tem uma galera. Uhum. A gente tem família, a gente tem amigos. E o né? público como um todo, daqui a pouco vê na nossa agenda a saída para a agenda deles também. Sabe? A necessidade de uma mulher de acessar o SUS e ser respeitada, ou o Estado bancar os remédios básicos, é uma agenda que defende. Então, eles se sentem representados também. Então, assim, será que a gente não pode um dia ter um senador ou uma senadora LGBT jovem aqui do Estado? É tão impossível isso. Será que, até quando que, sabe? Até quando que a gente vai adiar isso? Isso muda. Isso muda completamente a correlação de forças, né? Então, eu acho que a crise de representatividade, ela existe, mas ela tá na gente também. Tá na gente, eu acho. Politizar o movimento LGBT, chamar a galera pra luta, organizar as pessoas é fundamental, né? E é muito difícil, né? A gente chamar a galera para politização e para discutir política, né? E é no geral, né, Natasha? Não é só no movimento LGBT. Senão a gente acaba nos colocando também mais um estigma que nós, LGBTs, queremos só festa e não queremos discutir política. Mas não é... É geral, né? E parece que a gente chama... É geral na sociedade. Então... senão a gente acaba, eu também acho que acaba a gente se estigmatizando também, dizendo a galera LGBT quer ir pra parada só pra fazer festa, pra beijar na boca, pra correr nas taquareiras, mas ninguém tá preocupado com o discurso político de quem tá lá fazendo as falas políticas, né? Mas não é só os LGBTs que pensam assim, né? Os héteros também pensam assim, né? A maioria da sociedade pensa assim, a maioria das pessoas não quer discutir política, a maioria das pessoas quer que a escola funcione bem, que a escola seja de qualidade, mas não participa do conselho escolar da escola do filho, né? Para discutir as verbas da escola, para saber por que a diretora não tem o papel higiênico na escola, né? Não participa do conselho de saúde. Fazer um debate de acesso às cidades, né? Porque Porto Alegre, a gente tem uma orla maravilhosa, né? A orla muito bonita. Mas assim, se você pegar, Everley, isso não é nenhum... Ninguém precisa fazer um estudo sobre. Você pega assim, ó, começo de mês, você vê a periferia acessando aquele... Depois, não tem dinheiro. Então a orla, ela passa a ser um privilégio da classe média. Acho que... Não, voltou. O acesso... A gente fala muito pouco... Tem muito comentário... Tem muito comentário, eu nunca fiz uma live com tanto comentário que eu não consigo acompanhar todos. O Ivo entrou também, o Ivo militaço, assim, tipo, militou junto com a gente. Eu sei que aqui a Fran tá dizendo que a gente não pode esquecer da periferia, que é quem sofre constantemente, com certeza, que as lutas elas são devem ser alinhadas, né, do negritude, LGBT e mulheres. Essa questão da negritude, LGBT e mulheres é a nossa luta contra o sistema, né, Natasha? Para derrubar o sistema. O que nos oprime é a mesma que esse fator que oprime as mulheres e que oprime os negros, né? É o sistema capitalista, só diferencia a forma da opressão, né? Mas E a gente tem um adendo na nossa comunidade LGBT, que é com relação aos corpos, assim, porque o que eu já presenciei, acho que tu também, em conferências, em grandes grupos, pessoas LGBTs, né, gordos, né, acima do peso, são literalmente, assim,
eu não sei nem se é bullying o nome, mas são vítimas, assim, de piada, de isolamento, né? Da nossa parte, inclusive, muitas vezes, né? Tem uma outra questão que a gente leva na brincadeira também, que é a questão do HIV e AIDS, né? Ai, tá com a Contato com tia, gente, tá, parece tá carimbada, como se fosse uma bolinho. piada, como se isso fosse piada, uma brincadeira, né? Não, e detalhe, a gente também desrespeita de forma inconsciente as LGBTs da década de 90. E tinham isso assim, ó, como uma pedra, né? A Marcele Malta, aqui em Porto Alegre, que preside a ONG Igualdade, ela foi torturada, foi presa 200 vezes na ditadura militar. A Marcele é uma sobrevivente. A Marcele é soropositivo. E o debate é muito sério. Ela disse, várias vezes eu fui pagar conta, que eles disseram, não, não, tu não pode pagar porque você tem AIDS. A gente não sofre isso porque teve ela, né? Teve ela, na verdade, para ir lá e fazer toda uma luta, construir uma correlação de forças para que hoje a gente pudesse estar bem, né? Então é fundamental, assim. Tem vários debates. Pessoas LGBTs com deficiência, dificilmente a gente fala. Aliás, o campo progressista não fala sobre, né? Como um todo. Aqui a gente viveu no começo aqui da epidemia um suicídio de um menino, Natasha, que ele era presidente da associação dos surdos da Ah, cidade e ele era LGBT, né? Então, imagina como era a questão psicológica desse jovem, né? Ele não era menino mais, já era um jovem, um militante da questão das pessoas com deficiência, presidente da Associação dos Surdos, LGBT, né? E aí veio toda a questão da pandemia, acho que deve ter dado um bug na cabeça da pessoa e ela não conseguiu superar todas essas questões, né? Do isolamento social, da questão de ser deficiente auditivo, né? E ser LGBT também, né? e aí tem a exclusão da sociedade como um todo, né? Que já não... E dos próprios LGBTs, E né? da onde Porque ele deveria ter aí o menino entra no o menino entra no aplicativo de relacionamento, né? Quando ele diz que é surdo, a galera já vem com preconceito, né? sim. Mas isso, Everley, é uma coisa que eu acho massa tentar construir um debate, porque eu não consigo jogar a culpa diretamente nas pessoas LGBTs. Porque a gente reproduz, né? Uhum. É, Que é, é a mesma questão da despolitização, né? Não é dos LGBTs, né? É a gente reproduz a sociedade, né? inclusive, eu sempre falo, o pessoal fala pra mim às vezes assim, mas o movimento LGBT é mega despolitizado, vocês não conseguem eleger ninguém. Eu disse, olha, nós temos representações. Nós, o pessoal, inclusive, a gente tem 3 mulheres transexuais eleitas, que é a Érica Malunguinho, a Érica Hilton, a Beyoncé, a gente tem O David o Miranda. David Miranda, o Fábio Félix, né, no Distrito Federal, homem negro, gay também. Mas vocês querem pessoas mais ignorantes do que a bancada fundamentalista? Pessoas mais sem noção do momento que a gente está vivendo, sabe? Que negam a ciência, negam a história, negam. Eles negam, inclusive, eles negam até que praticamente nasceram um dia, entendeu? Porque é tanta negação. Só que o movimento LGBT tem bem menos representantes, mas eu acho que a nossa qualidade de representação é muito boa. Vide o mandato que tu faz aí na cidade, que é um mandato que E que vai ser duro a reeleição. mas eu acho que precisa ter um acordo. Que tu sabe que aqui tem o gabinete do ódio também, né? E eu sou a vítima do gabinete do ódio, né? Assim como. Mas eu acho que tem que ter, ali pela página do Diversidade, tem que ter uma mobilização das redes sociais, apoiar as candidaturas LGBTs. Né? Essa é a ideia dessas lives, né? Mas até na correlação de defesa mesmo. Quando surgirem ataques, quando surgirem comentários, as pessoas LGBTs começaram a se colocar e fazer um debate, né? Porque tu tá colocando a tua cara a tapa, tá fazendo uma disputa política. A gente sabe que hoje ser LGBT é correr risco de vida no Brasil. Imagina tu que tem mandato, enfrenta os caras aí. Eu lembro quando o Lula teve aí, antes dele ser preso, o bafão, era gente relho, era gente com arma, e tu tava lá na luta. Ovo, relho. Então, nosso movimento LGBT dessa galera mais próxima começar a se colocar
colocar, né, não como escudo, mas colocar como uma alternativa de luta. Dizer, não, não, aqui não. Os nossos, ninguém põe a mão. Então, eu acho que a gente tem uma linha a ganhar. Né? O Bolsonaro, ele organizou o movimento LGBT de uma certa forma. Né? Acho que o desastre dele é bom para o movimento acordar e se organizar. A Manuela está dizendo que a Lia Kendall também foi uma grande lutadora das mulheres trans durante a ditadura. O Guga está dizendo que precisamos debater o direito à cidade, mas a cidade para quem? Exato. É para quem? A periferia vai acessar quando? Só... Tu estava falando da orla, né? No que adianta ter uma orla belíssima e não ter o acesso de quem mora lá na Restinga para chegar até a orla? Não, e aí você não tem passe livre, você tem ônibus ruim, os horários ruins, as pessoas têm que ir embora muito cedo, o acesso à área central de Porto Alegre, se você ficar depois das 10, né, a polícia já vem batendo, né, e aí é a ordem universal, vista de aprofundamento democrático, de um entendimento cultural das coisas, né. Eu acho que o Dani Bueira tá na live. Dani, beijão, faz tempo que eu não vejo Dani. Sucesso, Dani, na caminhada. A gente está em lados opostos, o Dani. E eu acho que essa correlação política nossa, ela pode desembocar na reorganização do movimento LGBT para o nosso século, para as nossas lutas, né? Eu falava numa outra live esses dias. Stonewall foi fundamental, mas ela é um marco, ela não é o início. Tem gente... E foi ontem, né? 51 anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo, mas foi um marco. A gente tem lutadoras. Sim. O João Nery. O João Nery foi um homem trans fundamental para a luta das pessoas travestis e transexuais e do movimento LGBT. A gente tem os nossos aqui. A gente tem livro nosso, tem história nossa. Então, acessar a nossa cultura é fundamental. Um governo que nega a cultura LGBT é porque ele tem medo que as pessoas descubram o potencial que tem. Acho que é fundamental a gente enfrentar isso. O Will está dizendo que o problema de depressão no meio LGBT é muito grande. E o Mendivo está dizendo negacionismo que nega o risco biológico de um vírus mortal é o mesmo que nega a existência de pessoas trans por puro achismo. É que nem as trans no esporte agora. Tem um projeto para que as mulheres trans não estejam em esportes de mulheres. Mas então, se o STF considera mulher trans uma mulher, como é que o esporte vai ter? É um debate estranho, mas... Aquela preconceituosa daquela Ana Paula do vôlei. Ana Paula é porta-voz da mediocridade. Ela é extremamente medíocre, porque se ela fosse corajosa, minimamente, assim, e ela tivesse certeza do que ela está falando, ela ia propor um debate público. Não sei se ela é de São Paulo, do Rio, faz uma audiência. Ela está nos Estados Unidos. Mas, exato, então, ela poderia melhorar. Eu vou propor uma audiência. E vou provar. É eleitora do Trump. Que mulheres trans têm mais força. Eu tomo hormônio desde os 13 anos. Desde os 13, né? E jogo futebol, eu jogo inclusive no Magia em Porto Alegre, né? E é visível que eu não tenho o condicionamento físico das meninas cis, né? Grande parte lésbicas, não tem. E então, assim, me exigir um exame específico pelo fato de eu ser uma mulher transexual extremamente evasiva. A mesma coisa aí. Inclusive, esse dia eu fiz um bafão em Porto Alegre. Eu tive que ir num posto de saúde, eles pediram exame de sangue porque eu tava com febre. E eu perguntei, mas todo mundo aqui você pede exame de sangue ou é porque eu sou uma mulher trans? Ah, isso aí é padrão. Isso não é padrão, gente. Vocês querem que eu pergunte pra todo mundo aqui? Não é padrão. Isso é transfobia. Isso é achar que eu tenho alguma coisa no sangue e por isso que tá me dando febre aqui. Se eu tô dizendo que eu tenho amidalite. Sabe? Então, tipo, é muito difícil. Mas a gente é empoderada para chegar, fazer bafão e falar. E muito boa. Eu disse, tranquilo. Só eu não vou fazer exame de sangue, amigo, porque eu tenho dor na garganta. Eu não tô com nenhum outro sintoma. Ok, me deu uma medicação e deu. Mas é luta, assim, Natasha, falta 5 minutinhos quase pra gente concluir a 1 hora, porque eu odeio quando aparece aquele cronômetro e ele gonga a gente no final, a gente não consegue se despedir, deixa a pessoa no vácuo, assim, acaba. Como
como eu não consegui fazer a verificação da minha conta do Instagram, quero fazer essa reclamação pro Instagram, que já faz dias que está em análise, não veio o resultado da verificação da conta, né? Que diz que libera a live para 3 horas daí. Eu também. Foi? Não verificaram a deputada Érica Hilton no Twitter também. É. Pra você ter uma- O Ivo tá mandando um beijo pra minha mãe. Tá bom, Ivo, pode deixar que eu entrego. Nossa, mãe, né? Nossa, mãe. Porque... Gente, quando forem pra Cruz Alta, o Everley é show e tal, mas conheçam a mãe. A Mames é sensacional. Tem que vir tomar um cafezinho, né, Natasha, com a mãe. Eu falei que se eu for, a última vez eu falei com ela no Messenger, eu falo com a tua mãe às vezes no Messenger, né? Ela me manda as notícias, Sim, né, ela manda mensagem horrores. horrores, e detalhe na hora, né? Não tem quando anda, eu adoro essa coisa assim. Esse dia eu falei, olha, eu vou 1 hora e vou ficar uns dias. Dela, vem, minha filha, pode vir. Eu disse, ó, vamos lá. Então, Natasha, quero que pra gente concluir, né, essa primeira live da igualdade, de posicionamento, de estar divulgando e dando visibilidade às candidaturas LGBTs, eu quero que tu fale sobre a importância, então, né, faça essa fala de importância de representatividade, de visibilidade, de conscientização política dos LGBTs, da gente montar uma rede de apoio aos nossos pré-candidatos LGBTs, porque não basta só o voto Tem LGBT, uma campanha para ter a gente, pessoal aqui, eu tô vendo uma galera. a gente, a gente precisa a gente precisa ampliar, né, Natasha, as redes, né, as nossas redes, porque essa eleição ela vai ser uma eleição muito forte de redes sociais e virtual, né? Provavelmente a gente não vai ter toda aquela possibilidade de estar nas... Beijão, Dani. A gente vai conversar também, Dani, aqui. A gente não vai ter a possibilidade de estar nas ruas, de estar fazendo atividade de massa, né? A gente não sabe se as pessoas vão querer nos receber nas casas para conversar, né? E é um direito das pessoas diante dessa pandemia, né? Eu sou um profundo defensor do distanciamento social. Eu tô há meses quase só em casa porque minha mãe tem 70 anos, né? Ela tem problema de saúde, então eu não posso correr o risco de sair na rua, de voltar com o coronavírus para casa, né? Porque ela depende da minha companhia, dos cuidados, enfim. Então, é um direito da pessoa, de repente, não querer receber a gente para discutir política, né? Então, a gente vai precisar muito das redes, né? Das redes de apoio. Ah, eu apoio a Natasha, sou LGBT, mas eu conheço 5, 6, 10, 20 pessoas que não são LGBTs que eu vou falar da candidatura da Natasha, né? Então, eu queria que tu falasse isso, deixasse essa mensagem, né? Da importância da nossa representatividade, da visibilidade das pré-candidaturas e da galera se unir para montar essas redes de apoio a nós todos, todas e todes. Então, eu acho que basicamente falou durante a live, né? Eu acho que é importante as pessoas LGBTs começarem a se ver representadas, né? O Bolsonaro tá aí, mostrou que eles têm uma agenda. E quando eu digo eles, é eles héteros, eles fundamentalistas, eles ruralistas, eles anti as pessoas LGBTs, porque eles têm um desejo intrínseco, né, de contestar a nossa sexualidade, ossos, está justificando as nossas vidas. Eu acho que está na hora da gente começar a ter pessoas LGBTs no Brasil que a gente não aceite mais andar de cabeça baixa. Eu acho que a gente chegou num estopim, né? E nessa crise de pandemia, que a gente viu que pessoas, eu particularmente vi muitas travestis tendo que deixar suas casas, ir para força, porque não teve paralisamento de aluguel, não teve conta de luz baixa, não teve conta de água baixa. Eu acho que está na hora da gente começar a construir uma consolidação institucional política forte. Acho que a Stonewall, há 51 anos atrás, ela trouxe uma revolta contra a opressão do Estado. Hoje o Estado... Está na hora da gente se revoltar. Exato. A nossa revolta precisa voltar. Eu acho que ela nunca morreu. Mas a revolta, ela precisa hoje vir em forma. A gente pode escolher que forma nós vamos de fato se rebelar. Eu acho que uma boa forma de se rebelar é eleger LGBTs pelo Estado e pelo Brasil todo. É dar uma resposta já para 2022. É começar a fazer uma ponte real. É dizer que nós não vamos aceitar esse projeto, né? E não é um projeto partidário exclusivo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele representa o que é de pior na sociedade. O que é aquilo que já deveria ter ficado lá em 88, 87, era o regime, né, da ditadura militar. Então,
que as pessoas LGBTs, eu me coloco à disposição em Porto Alegre para ser uma aliada socialista, deixo muito claro isso, eu sou socialista, sou de uma escola socialista, então eu tenho muito orgulho de falar sobre o socialismo. Acredito sim que 30 uma segundos. questão de renda maior para todo mundo possibilita que todas as LGBTs possam acessar mercado de trabalho, saúde, emprego, casa e moradia. Beijão para todo mundo, obrigada pela oportunidade, a gente segue se falando sempre, juntas. Passou rápido porque estava muito bom. Beijo, Natasha. Beijo a todos que assistiram. Até a próxima. Poder para os LGBTs.